Você sabe quais são os produtos jurídicos mais lucrativos dentro do direito trabalhista e do direito previdenciário? Se você não me conhece, sou Fernando Ricciardi, sou advogado há 14 anos e além de ter operações de auxílio acidente, de PPC e de trabalhista, eu também ajudo escritórios de todo o país através da Apex, a nossa consultoria 360, a implementar prospecção via tráfego pago e implementação de IA para fechamento de contratos automático para centenas de escritórios em todo o país. Provavelmente seu concorrente já está por aqui. E o mais legal é que eu vou te dar um panorama nesse vídeo detalhadíssimo, eu pegaria papel e caneta se eu fosse você, sobre quais são os melhores produtos jurídicos, porque essa é uma das decisões, se não há decisão, mais importante na hora de implementar uma operação. Se você escolher o produto jurídico errado, você vai demorar o triplo do tempo para chegar no mesmo lugar. E não é isso que você deseja, né? Ninguém quer ficar patinando ali. Então eu vou explicar quais são os principais produtos jurídicos, os pontos fortes e fracos de cada um, por que eu escolhi alguns deles e por que eu não escolhi implementar aqui operações de outros deles. Vou trazer aqui a minha visão sobre isso e eu tenho certeza que isso vai agregar muito para você, sem contar que se você pegar na risca aquilo que eu vou te falar, você vai ver que tem detalhes que você não estava atento antes e que vão fazer toda a diferença no teu resultado. Você vai aumentar teu ROI, que é o retorno pelo investimento, você vai diminuir o tempo de retorno da operação, o tempo que demora para ela ficar superavitária, vai aumentar a sua margem de lucro e naturalmente vai conseguir ajudar mais gente. Então, se você deseja isso, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e vem comigo. Aqui embaixo eu vou deixar um link para você conhecer mais sobre o trabalho da Apex, para falar com a gente e agendar uma reunião para conhecer como a gente consegue te ajudar a escalar seus resultados. Se for o seu momento, a gente vai te fazer uma proposta. Agora vamos lá, que tem bastante detalhe para a gente ver. Se você já está fazendo tráfego pago, já faz seu marketing na internet, já atende pelo WhatsApp, já fecha contratos online, você já sabe o que é um produto jurídico. Mas nem todo mundo que está nesse vídeo sabe. Então, resumidamente, a gente tem as áreas jurídicas, né? Direito previdenciário, direito trabalhista, e dentro dessas áreas nós temos as linhas de atuação, os serviços específicos, que aqui a gente chama para facilitar de produtos jurídicos. Então, por exemplo, na área de direito previdenciário, o salário maternidade é um produto jurídico. E por que é tão importante escolher um produto jurídico? Porque a gente vai focar nele. Da porta para dentro, a gente pode vender outras coisas para o cliente que já contratou o nosso produto principal, mas a gente vai ter foco. Porque quem foca expande. Eu consigo construir padrão, transferir padrão e fiscalizar padrão, que é o que a gente entende por delegar. Hoje em dia, ou você vai ficar preso na operação, ou você vai gerir a operação. Não tem como fazer os dois ao mesmo tempo. Então eu sempre procuro delegar, sempre procuro colocar alguém no pós-venda, sempre procuro automatizar o fechamento de contratos e não ficar responsável eu mesmo pela entrega, ou seja, pelo cumprimento de prazos, pelas audiências. Eu sequer sou especialista ou tenho qualquer experiência de atuação prática no previdenciário trabalhista. Mesmo assim, a gente fecha mais de um contrato por hora nessas duas áreas somadas aqui no escritório desde 2022. Ou seja, eu não preciso saber dirigir um caminhão para ter uma transportadora, eu não preciso saber cozinhar para ter um restaurante, eu não preciso dominar direito previdenciário para ter uma operação. E mesmo se eu dominasse, às vezes você está assistindo, você é especialista na área, tem experiência de atuação, mas não deveria focar o seu tempo na entrega de uma solução para um cliente. Você deveria estar orquestrando uma operação. Por quê? Porque se você não está crescendo, você está descendo. E a única forma de crescer é organizando o seu escritório como um negócio, que objetiva lucro, que tem organização, que tem processos bem definidos, tem tecnologia, que se renova com o tempo e que você mantém o controle porque você lidera esse escritório. E às vezes você acha que não é o seu momento para isso, mas eu tenho certeza que a gente sempre vai estar aquém das nossos objetivos. A gente se propõe a oportunidade, a gente se engaja naquele caminho e aí com o tempo a gente adquire a habilidade necessária para se sentir seguro fazendo. A segurança não vem antes de fazer, vem depois de fazer. Por que eu estou te falando isso? Porque aqui no canal tem outros vídeos que falam mais sobre a organização da operação, sobre 5 pilares fundamentais e outros detalhes que vão te ajudar muito. Então já dá uma maratonada aqui no canal, mas vamos especificamente para quais são os melhores produtos jurídicos da área de direito previdenciário e direito trabalhista. O produto jurídico, ele é o norte de toda a decisão, porque a partir do momento em que eu defino o produto, eu vou definir e vou atrás de colocar um advogado associado ou um advogado empregado que seja especialista naquele produto. Isso vai facilitar demais a operação, eu foco em crescer, o advogado foca em entregar e tudo melhora. Também é muito importante você ter em mente que onde que a gente efetivamente ganha, onde que a gente cresce de verdade, onde que a gente consegue retorno? Quando todo produto jurídico tem seus pontos fortes e fracos, mas a gente cresce quando a gente potencializa os pontos fortes desse produto e a gente minimiza ou até anula os pontos negativos desse produto. Então eu vou te mostrar, eu tenho certeza, pode ter a experiência que for, você pode ter o resultado que for, você vai sair desse vídeo com insights maravilhosos.
Então vem comigo. O primeiro produto que eu vou falar aqui para você é o salário maternidade. O salário maternidade é muito importante você ter em mente que a demanda é abundante e perene. Primeiro ponto positivo. Segundo ponto positivo, eu invisto pouquinho em anúncios para poder fechar um contrato. Tem operações nossas aqui que a gente já implementou, eu não exploro dentro do meu escritório o salário maternidade, mas implementações que a gente já fez que fecham contratos a 20, 30, 40, 50, 70 reais para fechar um contrato de salário maternidade. Então, o primeiro ponto positivo, a demanda abundante perene. O segundo, o custo de aquisição é baixo. O terceiro, o grau de complexidade é baixo. Quais são os pontos negativos desse produto? Primeiro, o ticket médio, ou seja, a média de honorários por contrato fechado é baixa, na casa de R$ 1.800, R$ 2.000, estourando. Então é um ticket médio relativamente baixo comparado a outros produtos jurídicos. Segundo perrengue desse produto, que é o que mais me faz me afastar dele, pelo menos por enquanto não existe uma solução específica, que é a inadimplência altíssima. Como em quase 100% das vezes o cliente vai sozinho, a cliente vai sozinha até o banco para poder sacar o benefício, muitas vezes ela opta de forma deliberada por não pagar ou esquece de pagar os seus honorários, você tem que ficar fazendo cobrança. Então, não é anormal ter uma inadimplência de 50%, 60%, que eu acho que é um absurdo, insustentável, mas tem gente que lida com isso muito bem. Então, varia também disso. E outro ponto negativo é que eu não vejo outras possibilidades de serviços para essa mesma cliente, ou seja, da porta para dentro, eu não tenho muito mais vendas para fazer para essa mesma cliente depois. Então são esses pontos positivos e negativos do salário maternidade. O segundo produto que eu vou te falar, ainda dentro do direito previdenciário, que é muito comum de ser explorado pelos advogados, é o BPC-LOAS. O BPC, né? Benefício de prestação continuada, previsto lá na Lei Orgânica da Assistência Social. Quais são os pontos positivos do BPC? Bom, primeiro a gente tem que dividir o BPC em 3 tipos. BPC para idosos, BPC para crianças autistas e BPC para pessoas com doenças ou deficiências. E também é possível você ter uma operação que foca nos 3. Então abrange tudo que é BPC, é possível ter operação que foca em uma ou duas dessas vertentes. Fica a seu critério. Mas aí eu vou dividir aqui BPC idoso, autista, doenças e deficiências. Então, primeiro, idoso. Quais são os pontos positivos? A demanda é abundante e perene. Todo dia tem algum idoso ficando mais pobre, todo dia tem alguém ficando mais velho. Então é natural que a demanda seja autorrenovável. Segunda grande vantagem, o ciclo de fechamento é muito simples. Por mais que tenha muita gente que relate dificuldade de fechar contratos com esse público via WhatsApp, para nós aqui tem sido muito fácil. Inclusive, a própria inteligência artificial dá conta sozinha, em todos esses produtos que nós estamos falando aqui. Então, no idoso não é diferente. Um outro ponto positivo é que eu tenho outros serviços que eu posso vender para esse cliente depois. Por exemplo, um questionamento de um empréstimo, um cartão RMC, que ainda está bem difícil, a jurisprudência está ficando cada vez mais difícil, mas ainda dá para pedir alguma coisa. Então, isso me agrada bastante. Por outro lado, pontos negativos. O custo por contrato fechado, ou seja, quanto eu invisto em anúncios para fechar um contrato, não é baixo. Então, eu tenho um ticket médio ali na casa de 5 a 10 mil reais, dependendo do tipo de BPC ali para o idoso, né? Se vai ser judicial, se vai ser administrativo, se você cobra 30 mais 3, 30 mais 4, 30 mais 5. No digital para o Brasil todo, que é o que a gente faz, a gente costuma ir nessa margem, né? O meu escritório cobra 30 mais 4 para você ter uma referência. Então, é natural que você tenha um custo por contrato um pouco mais alto. E ele é tão alto quanto produtos que dão mais dinheiro. Então, pensando por esse lado financeiro, talvez não seja vantajoso. Um outro tipo de desafio é que, como os idosos são muito mais suscetíveis a golpes financeiros, é natural que um idoso que fechou o contrato com você, ele, de repente, fale, meu Deus, eu acho que eu caí num golpe, e suma no mundo e não te responda mais. Então, é muito importante, para mitigar esse problema, fazer a reunião de pós-venda, que eu já falei tantas vezes aqui. Depois que a IA fecha o contrato, a gente vem na reunião de pós-venda, no máximo 24 horas úteis depois, reafirma o compromisso do escritório, reacende aquela confiança e termina a documentação e entrega para o jurídico tocar o caso. Um ponto positivo do BPC idoso, que eu não mencionei aqui, é a não necessidade, ou seja, não tem necessidade de obter um laudo relacionado a um problema de saúde, porque o fato que dá direito é a idade, né? O fato de ser baixa renda mais a idade. Isso é bem interessante também. Agora, quando a gente vai para o BPC para crianças autistas, quais são os pontos positivos? Eu tenho um ticket médio, ou seja, um valor médio de honorários por caso maior. Por que isso acontece? Porque boa parte dos casos só é concedida judicialmente.
Então eu tenho atrasados acumulados. Se você é previdenciarista ou tem algum contato com a área, você sabe muito bem do que eu estou falando. Então o quanto, né, os seus honorários significam, né, se é uma porcentagem dos atrasados também, naturalmente vai ser um pouco mais de dinheiro. Um outro ponto positivo é que, por se tratar da mãe da criança autista, que geralmente vem em contato com o seu escritório, a gente consegue pegar muito bem na dor dela e fazer com que ela se engaje durante o fechamento e depois do fechamento no pós-venda para obter a documentação, porque ela é diretamente interessada na obtenção desse benefício. Inclusive, um anúncio que dá muito certo é começar falando: não dá para deixar uma criança autista em casa e simplesmente sair para trabalhar. Então a gente toca na dor e ela vai ser super engajada para resolver. Os pontos negativos do BPC autista, na minha visão, são: primeiro, o custo por contrato é mais alto, então é normal pagar 150, 200, 300, 400, 500 reais num contrato bom fechado, mas você tem essa vantagem do ticket médio ser maior. Então, não é um ponto tão negativo, mas é um fator. Então, por exemplo, eu tenho R$1.000 por mês para investir em anúncios. Você vai fechar 2 BPCs autistas, talvez 3, 4 no máximo. É natural, principalmente no começo. Então, é natural que talvez esse não seja o principal produto para você, ou você, além de fazer tráfego pago, vai ter que fazer conteúdo para gerar mais 2, 3, 4, 5 contratos ali no mês, e sustentando, gerando mais caixa, reinvestindo e assim vai. Isso é uma visão saudável. Um outro ponto negativo do BPC autista, na minha opinião, é a necessidade de obtenção de laudo. O laudo médico vai custar entre 100 e 200, 250 reais, dependendo da terceirizada que vai fornecer. Se o seu escritório não pagar esse laudo, provavelmente você vai perder aí 80, 90% dos contratos fechados, porque os clientes se recusam a pagar ou não têm condições de pagar. Então, é muito importante você considerar que o custo do laudo é custo de aquisição e preveja no seu contrato que lá no final ele vai ser reembolsado pelo cliente, se eventualmente obtiver êxito. Um outro tipo de BPC, que é para doenças ou deficiências, quais são os pontos positivos? Primeiro, a demanda é muito abundante, muito perene. Todo dia tem alguém se machucando, todo dia tem alguém adquirindo ou nascendo com uma deficiência, então é natural que isso seja recorrente. Uma outra vantagem desse tipo de público é que o nível de consciência é muito grande. Como a dor é muito latente, está doendo na pele, está doendo no corpo, essa pessoa tem muita pressa de resolver. Um outro ponto positivo é que ela vem junto com outros fatores. Às vezes ela tem uma deficiência que ela adquiriu num acidente de trabalho e agora não tem renda e por isso se enquadra para o BPC, porque tem a deficiência mais a renda baixa, só que ela ainda está no prazo para pedir indenização trabalhista. Ela tem um seguro que está embutido no cartão da Renner que ela contratou e que pode solicitar. Então, da porta para dentro tem muitas outras coisas que você pode obter ali para aquele cliente. Pontos negativos: a necessidade de laudo e a necessidade de bancar o laudo. E o segundo ponto negativo é que você tem uma concessão geralmente mais demorada. É muito comum as pessoas não terem a documentação médica pronta ou por erro de análise do INSS, esse benefício ser negado e você precisar entrar na justiça. Então, o tempo médio para receber é geralmente maior. Mas isso também reflete proporcionalmente no aumento do ticket médio, porque você vai acumular atrasados e você tem honorários sobre eles. Então, é um ponto positivo. Na análise geral de BPC, eu recomendo que você ou foque em um só, ou abra o leque para todos eles, fazendo uma campanha aberta. É muito importante você ter consciência de que cada tipo de cliente desse demanda um pós-venda diferente. O idoso vai ter que ter muito mais paciência. O autista, se o seu pós-venda for mulher, gera mais empatia. Mãe com mãe, por exemplo, é muito bom. Enfim, tem algumas adaptações, mas nada que seja impossível de você sanar. Outro produto dentro do direito previdenciário que vale ressaltar é o auxílio-doença. Mas eu só vou ressaltar ele porque muita gente explora, mas eu não acho que é um produto que tem um ticket médio e um custo de aquisição que vale uma pena. Então eu só estou fazendo uma menção honrosa. Eu não exploro, nunca explorei auxílio-doença e talvez eu não recomende que você explore em escala no digital. Existem produtos melhores. E falando em produtos melhores, para mim, o que é campeão e que na minha base hoje a maior parte é BPC e eu estou invertendo ela para focar mais em auxílio-acidente, é o bendito do auxílio-acidente. O auxílio-acidente é um benefício para você que não é do direito previdenciário, para quem sofreu um acidente de trabalho, no caminho dele ou voltando dele, ou desenvolveu uma doença em razão do trabalho, e em razão dessa situação, seja doença ou acidente, sofreu uma sequela que reduziu, mas não tirou 100%, mas reduziu importantemente a capacidade de trabalho. Por exemplo, eu sou um motoboy, eu estou indo para o trabalho, um louco cruzou a preferencial, bateu na minha moto, quebrou minha perna e eu tive que amputar a perna. Bom, eu vou conseguir pilotar minha moto do mesmo jeito que antes? Não, provavelmente não consiga mais. Mas eu posso voltar para o trabalho, ser adaptado numa função de escritório e ainda não ser invalidado, né, no bom português, não ficar incapaz definitivamente.
mas eu tenho direito ao auxílio acidente em razão disso. Muitos dos que têm direito ao auxílio acidente ficaram afastados por auxílio doença e depois vão conseguir obter o auxílio acidente também. Depois pode obter aposentadoria, tem outros serviços para dentro da porta do escritório que podem ser vendidos para esse mesmo cliente. Esse é o primeiro ponto positivo. O segundo ponto positivo, além de fazer múltiplas vendas para o mesmo cliente que já adquiriu auxílio acidente, a demanda é abundante e perene. Para vocês terem uma ideia, são, em média, em torno de 400 mil ações novas por ano na Justiça do Trabalho sobre acidente de trabalho ou doença ocupacional. Essas pessoas, boa parte delas tem direito ao auxílio acidente, sem contar aquelas que não entraram com ação trabalhista, mas podem ter direito ao auxílio acidente. Então tem muita demanda. O terceiro bom ponto positivo desse produto é o custo de aquisição. É comum, e inclusive nas minhas operações esse padrão tem se formado muito bem, que a gente pague menos para fechar um contrato, ou seja, investimento em tráfego pago para adquirir um contrato novo de auxílio acidente, menos do que um PPC, por exemplo, ou até mesmo um salário maternidade. E aí, junto disso, vem o quarto ponto positivo, que é o ticket médio, na casa dos 20, 25, 30 mil reais por contrato fechado, ou seja, ticket médio maior. O tempo médio de recebimento vai variar ali entre 18 e 36 meses, é uma espera um pouco maior, mas vale a pena. Então, se você for ver os escritórios que com menos contratos ganham mais dinheiro, naturalmente com um ticket médio maior e um custo de aquisição baixíssimo, o auxílio acidente é o produto principal. Pontos negativos do auxílio acidente. A complexidade do pós-venda, naturalmente você vai ter que identificar mais oportunidades ali se quiser vender novos contratos, então tem que ter um tato, tem que ter um processo bem definido na reunião de pós-venda e no tratamento com o cliente depois. O segundo ponto é o laudo médico. Você precisa entender que o seu escritório é quem paga o laudo médico e no final, na hora de receber os honorários, você também reembolsa o laudo médico que você pagou lá no começo. Portanto, é sempre recomendável ter algum convênio já firmado com aquelas empresas que prestam esse tipo de serviço específico, né? Aqui a gente tem algumas, a gente não usa uma só e realmente quebra um galho, é muito bom, ajuda bastante. Em vez do seu cliente esperar uma consulta com o médico dele ou até mesmo uma consulta pelo SUS, naturalmente você agiliza para ele ali tendo um laudo. O auxílio acidente são pessoas que estão trabalhando, que têm salário, diferentemente do BPC, muitas delas se propõem a pagar o laudo médico, mas o seu escritório perde uma vantagem competitiva muito grande se deixar de dizer que é você quem banca do tanto que você acredita no caso. No fim, a conta fecha. Então, se você gastou R$100 em tráfego para fechar um auxílio acidente, mais 160 para fechar ali um laudo médico para aquele cliente, são R$260 de custo de aquisição que você considera e vale muito a pena, ainda está barato demais. R$260 para voltarem ali 20 mil, 30 mil, está muito bom e eu não deixaria de olhar para esse produto. Então, dentro do direito previdenciário, para mim, esses são os melhores produtos. Para mim, no ranking seria nessa ordem: o auxílio acidente, o BPC e depois o salário maternidade. Você deve estar se perguntando sobre aposentadoria e planejamento previdenciário. Planejamento tem a vantagem de você ter honorários iniciais, mas depende de reunião para fechar, ou seja, você vai ter custo com alguém que fecha o contrato, algum atendente ali, caso você não possa cobrir isso, ou você vai ter um horário limitado, você não vai conseguir fazer tantas reuniões. E às vezes um auxílio acidente dá honorários equivalentes a 10 planejamentos previdenciários. Então, no fim, talvez a conta não feche. E aposentadorias podem ser muito boas, lembrando que o escritório tem que ter um procedimento de reunião para fechar, porque tem que fazer todo um cálculo previdenciário antes do fechamento ou durante o fechamento ali. Então, de novo, não é um produto de preferência, porque eu vou precisar manter um time comercial, gerir um time comercial caso eu queira escalar. E o meu objetivo aqui é te dar uma operação que você, com um tanto de gente, você consegue fechar 50 contratos e para chegar em 500 contratos por mês, você não vai precisar de muito mais gente. Claro que você vai precisar expandir, mas não é muito mais porque você não vai precisar expandir comercial, porque não existe. A IA fecha o contrato sozinho. Agora, entrando no direito do trabalho, tem um panorama muito legal. O direito do trabalho, pelo reclamante, ele pode ser dividido em 3 grandes pontas. E é muito importante que você preste atenção nisso, porque o segredo está em misturar 2 delas. Vem comigo. Primeira ponto, eu tenho o de baixíssimo custo de aquisição. São os produtos de rescisão indireta e vínculo trabalhista. Esses 2 produtos, eles têm um custo por contrato baixíssimo, mas eles vêm junto com um problema, que para mim é um fator, pelo menos, que são honorários mais baixos. Então, naturalmente, você vai ganhar ali 2, 3, 4, 5 mil no máximo de honorários em média, ali, somando ali 50 casos que você ganha dinheiro, você divide o dinheiro pelos 50, vai dar ali 2, 3, 4, 5 mil reais. Uma boa vantagem desses produtos é que, como o valor das causas é menor, a taxa de acordos é maior, você consegue antecipar a caixa, sustentar a operação mais cedo. No outro extremo do direito trabalhista, a gente tem as teses específicas, principalmente para alguns tipos de profissionais. Então, por exemplo, advocacia para bancários, advocacia para caminhoneiros, para aeronautas, propagandistas de indústria farmacêutica, trabalhadores offshore,
Então são causas de ticket altíssimo, que é comum dar 200, 300, 500 mil de honorários ou até mais, só que o custo de aquisição, a forma de você prospectar esse cliente, ela oscila muito. Por quê? Porque boa parte desses empregados, quando eles são demitidos, infelizmente tem muita corrupção e desvio de informação nos RHs. Então essas informações chegam para alguns escritórios de advocacia que compram essas informações e eles já são desviados para esses escritórios. Se ninguém fala isso na internet, eu estou aqui, não tenho rabo preso com ninguém, não tem problema nenhum. Inclusive, não gostaria que fosse assim. Mas existe essa corrupção corporativa que acaba gerando esse impacto no mercado. Isso significa que tem mês que você vai investir 10 mil reais e vai fechar 20 contratos, tem mês que você vai investir 10 mil reais e vai fechar 2 contratos. Você tem que estar ciente que existe essa oscilação. Fernando, 10 mil não é muito investimento, principalmente para quem está começando? Sim, é bastante investimento. Não é extremo, mas é bastante. E eu não recomendo você pensar em advogar para esse tipo de ticket, para esse tipo de público específico, esses que eu mencionei, sem ter pelo menos 5 a 10 mil reais por mês para investir ali, para começar a brincadeira. Senão você não vai nem pôr o pé na água. Diferentemente de vínculo ou rescisão indireta, que com 1.000 reais você já começa a fazer um estrago. É natural e esperado que você feche algo entre 5 e 15 contratos com 1.000 reais. É diferente. E no meio do caminho, pensando numa terceira ponta desse triângulo, eu gosto muito do que a gente vai falar, que para mim é o melhor produto do trabalhista, que é acidente de trabalho ou doença ocupacional. Aqui são 400 mil novas ações por ano, eu mencionei quando eu estava falando de auxílio acidente. Tem a possibilidade da porta para dentro de vender ação por acidente de trânsito, recuperação de valor de indenização de seguro, pode obter o auxílio acidente, auxílio doença e aposentadoria por incapacidade permanente, pode levantar um seguro particular contratado ali, embutido num cartão de crédito da CIA. Tem um monte de benefícios da porta para dentro. Sem contar que o ticket médio é considerado alto, na casa aí de 70 a 100 mil reais de honorários, dependendo se doença ocupacional ou acidente de trabalho, às vezes até bem mais, e uma taxa de acordos razoavelmente boa. Há um custo por contrato fechado, que é basicamente, em média, 3 vezes maior do que um custo de aquisição de um vínculo, por exemplo. Então, num vínculo que você vai gastar 100 reais para fechar um contrato e vai receber 3 mil, é melhor pagar 300 para fechar uma ação de acidente de trabalho e receber 100 mil, receber 50 mil, 30 mil em acordo, entendeu? Então, eu gosto muito dessa tríade, dessa visão tripartida. E com essa visão, é muito interessante você entender que se o seu escritório tem caixa para sustentar por mais tempo, você vai investir num produto que dá mais dinheiro, que seria, e que é mais sustentável no longo prazo, mais perene, que é o meio termo ali, que é o acidente de trabalho doença ocupacional. Se você tem listas, você tem outras formas de aquisição, você tem um comercial ativo, o ticket altíssimo pode fazer mais sentido, principalmente se você investe mais de 10 mil reais por mês em anúncio. Agora, o que é muito legal também fazer? Vamos supor que você tem um orçamento ali de 5 mil reais por mês de anúncio, já é um orçamento muito bacana. O que eu faria? Eu investiria 2 mil reais por mês em vínculo e rescisão direta e investiria o restante, os 3 mil restantes, em acidente de trabalho e doença ocupacional, forçando acordos no vínculo e na rescisão direta. Então, eu entraria com a ação e já ligaria na empresa. Ó, a gente entrou com a ação, o pedido é 20 mil, se quiser propor acordo, a gente está aqui à disposição. Então, faria esse sistema para tentar fechar acordos em 20% a 50% das demandas logo no ajuizamento, para antecipar caixa, com esse caixa eu reinvisto na operação como um todo, na distribuição que eu falei. 3 mil para acidente de trabalho e doença ocupacional, 2 mil para vínculo. Bom, a gente já está aqui com um tempo grande de vídeo, eu estendi bastante para te dar um panorama muito claro. Aqui embaixo na descrição tem um link para você conhecer mais sobre como a gente entrega uma operação em qualquer um desses produtos que eu mencionei, já fechando contratos automáticos com o IA e te acompanha fazendo o seu tráfego pago e dando uma assessoria para fazer ajustes no decorrer do tempo, para garantir a melhor experiência para você com segurança e com expertise de quem faz isso, pelo menos uma operação nova por dia. Então você pode falar com a gente e é óbvio, se você gostou das dicas aqui, tem muito mais conteúdo vindo por aí, é só clicar aqui, acompanha os vídeos antigos do canal também, que tem muita coisa bacana, tá tudo atualizado e a gente se vê no próximo vídeo. Deixa o seu like, se inscreve e até lá.